Um homem caiu, acho que do 21º andar. 17º andar, com a sua filha, né? O cara vivia ilegalmente. Você está longe desse prédio, que essa imagem é gravada. Isso aí funciona um hotel. Você está longe, a aeronave está longe desse local aí onde aconteceu essa tragédia, Juan? Olha, Geraldo Luiz, felizmente, né, com o helicóptero a gente consegue fazer um deslocamento rápido, praticamente em linha reta, então a gente consegue chegar rapidamente até o local se for preciso, viu, Geraldo? Muito bem, conversa com o nosso diretor, por favor, rapidamente com o Grego aí, para ver, tá? Muito bem, já está indo para lá então. Deslocamento para lá então, por favor, 7h57. Mudando de assunto, uma tragédia no final de semana. Nas minhas mãos aqui, a carta que ele deixou. Uma carta que, para os peritos, revela muita coisa. Parte dessa carta eu não vou ler, não tem como ler a vocês, mas nós conseguimos. Porque essa carta mostra, dá uma olhada só a tragédia que aconteceu. Esse homem, um espanhol, que vivia ilegalmente no Brasil, aliás, tem muitos que vivem aqui, principalmente em São Paulo. Esse homem caiu do 17º andar de um hotel no centro de São Paulo. Tragédia maior porque, junto com ele, a sua filha também caiu. Uma filha, uma menina de apenas 6 anos, nos braços do pai. Nos braços do pai. O que tem aqui atrás agora é que eu vou ler o trecho que nos foi autorizado, porque pode ter novidades a respeito desse caso ainda. Este homem deixou uma carta e contou os possíveis motivos que ele fez. Ele seria foragido da Interpol. Primeiro, para vocês entenderem, mas Geraldo, como que o cara cai do 11º andar com a filha no colo? No colo! Olha só a imagem aí o local, o momento da chegada da polícia e a reportagem para vocês entenderem. E eu volto aqui com o Diógenes Lucas e também com o helicóptero sobrevoando o local onde um pai despencou deste prédio com uma filha de 6 anos. Balança. O antigo hotel no centro histórico de São Paulo virou palco de uma tragédia. No chão, 2 pessoas mortas, entre elas uma criança de apenas 6 anos, cujo destino foi escolhido pelo pai, que por volta de 5 horas da manhã decidiu abraçá-lo e se jogar do 17º andar do hotel em que estavam hospedados. O homem era um espanhol de 53 anos que estava no Brasil de forma ilegal. Ele e a filha se hospedaram aqui no hotel no dia 31 de maio. E para pagar as contas, o estrangeiro costumava vender churrasquinho na rua. Mas nos últimos dias, ele estaria desiludido com a situação em que estava no país. E por isso, tinha decidido se isolar no quarto com a filha. Pelo menos é o que diz uma carta encontrada pelos policiais dentro do quarto. Em tom de desabafo e despedida, o homem diz que é procurado pela Interpol. Acusa uma pessoa de ter feito uma falsa promessa de emprego aqui no Brasil e diz que, para não deixar a filha passando necessidade, teria tomado a decisão de pular com ela. O caso foi registrado como suicídio consumado e homicídio simples. Os corpos de pai e filha ainda estão no IML de São Paulo, aguardando por algum parente ou conhecido. Eu não vou morar na rua. Eu me nego a passar esta miséria. Peço desculpas, tem uma parte aqui da carta que ele deixou antes de pular. Ele pede desculpa, inclusive, ao hotel. Agora, Diógenes, o que leva um pai a pegar a filha no colo e a pular? Eu pergunto, isso aí foi um ato solitário dele? O que a polícia e a perícia já descobriram no local? Não dá para saber exatamente ainda o motivo, Geraldo, mas pela carta que eu também tive o cuidado de ler, é uma carta de despedida, uma carta que mostra que todas as portas se fecharam para esse sujeito e no desespero ele acabou caindo do 17º andar, levando a filha junto. Não é? Agora, ele tinha passagem pela polícia? Esse sujeito ele ficou preso na Espanha durante 15 anos, ele deve ter sido beneficiado por aquele regime, quando tem a pessoa de bom comportamento, deve ter a liberdade condicional.
e acabou acontecendo dele ter uma filha aqui no Brasil e ele entrou no Brasil como turista. Não tinha problema nenhum, porque deve ter sido nesse ato, nesse espaço entre a comunicação da ausência dele, de ter quebrado as regras da condicional lá na Espanha e a comunicação na Interpol. Quando a Espanha percebeu que ele não dava mais notícias por lá, acabou, obviamente, colocando o seu nome na lista de procurados da Interpol. Então ele estava aqui numa condição, ele veio para o Brasil como turista, mas estava aqui numa condição de procurado pela justiça. E daí a dificuldade talvez de arrumar algum emprego fixo ou de fazer qualquer tipo de coisa, porque a qualquer sinal a polícia identificaria que ele era procurado e consequentemente iria levá-lo preso novamente. E nós não ou temos... extraditá-lo, né, Geraldo? Só que a gente não conseguiu informações ainda qual que é a passagem. Porque 15 anos de cana é alguma coisa muito séria. 15 anos foi no total, até pelas preso. Informações da carta, mas ele deve ter cumprido parte disso daí e estava naquele regime que nós chamamos de liberdade condicional. A liberdade condicional, ela tem algumas limitações. Você não pode sair do país, você não pode frequentar alguns locais inadequados. O juiz determina isso. E ele rompeu esse acordo e veio para cá para começar uma vida nova e foi tudo o que não aconteceu. Bem, num ato de desespero, pegou a filha e pulou desse prédio. Mas eu acho que vai esclarecer muito quando nós descobrimos por que ele era um foragido e por que a Interpol ainda o procurava. Aliás, essa situação de estrangeiros aqui em São Paulo, de gente legal aqui em São Paulo, é uma coisa impressionante. Quando eu fui explorar um pouco mais desse caso, Geraldo, eu cheguei aqui em duas questões muito importantes. Aqui a entrada, por exemplo, dos senegaleses que estão aqui na região da Rua Guaianazes, a entrada dos nigerianos que vêm para cá, muitas vezes usando como motivo a questão de refúgio. E a nossa lei aqui no Brasil, ela é curiosa. Eu peguei esses dados aqui com uma pessoa de muita confiança e muita experiência nessa área. Se o sujeito chega aqui e fala que ele pede refúgio, a polícia não pode negar isso. Aí ele entra aqui no país, fica durante um tempo e 1/3 dos nigerianos, informação que eu peguei de primeira mão para você que nos acompanha aqui, que chegam no Brasil e entram no nosso país, tentam voltar para a Nigéria carregando drogas. A maioria, esse é o fim. Olha, infelizmente estaremos... O An já está sobrevoando aí, né, An? Já imagens ao vivo aí, ó, tamo aí. É o prédio. 17º, Geraldo. Olha, Geraldo, a gente já... Pois não, An? Isso, a gente já sobrevoou o local, provavelmente esse aqui, que a gente acabou de chegar com o nosso helicóptero, provavelmente esse é o prédio, realmente um prédio muito alto, chama atenção aqui na região do Largo do Arouche e com certeza uma região muitíssimo movimentada de São Paulo, porque tem a Avenida São João, região central aqui de São Paulo. Imagina, né, Geraldo, o susto das pessoas que passavam pelo local, uma região muito movimentada mesmo aqui de São Paulo. Bem, era aí que ele vivia com a filha e pulou de uma forma misteriosa, deixando apenas uma carta onde ele estava realmente revoltado com a situação, que não conseguia mais dar uma situação digna à filha e que ele não iria deixar o hotel, que ele não iria morar na rua com a filha. A polícia investiga e nós da Record ficaremos atentos também aí a este caso.